A muda acaba, que sofre muito com isso e dá um impacto muito negativo. A muda fica no viveiro aí 30 dias, né? A gente semeia, a gente faz todo o processo de irrigação, pulverização. Depois de 30 dias ela vai para o campo. Ela sai de um ambiente protegido, que ela está com um microclima favorável para ela, e ela vai para um sol extremo. Agora, nessa época de agosto, muito vento, né? Então ela sofre muito, né? Com essa questão hídrica, né? Só que ela barra em outros fatores, que é o quê? O mau preparo de solo, não tem muito produtor que não dá a carência de um herbicida, né? Já planta essa muda, ou excesso de adubo, ou pouco adubo, ou adubo mais perto da raiz da planta. Então assim, a muda acaba, que sofre muito com isso, e dá um impacto muito negativo. Até antes mesmo dessa muda ser plantada, tem muitas vezes que eu vejo que o caminhão chega para descarregar essa muda, não é um local adequado, ou é debaixo de um barracão, ou é debaixo de um pé de manga, é diretamente no chão, que ele pode pegar algum patógeno, alguma doença, né? Até mesmo o produtor não cuida muito disso, que é o quê? Restos culturais de outra cultura que já vinha doente, né? Então eu acho assim que são pontos hoje que o viveiro enxerga que teria que ser melhorado. Para o produtor que planta aí toda semana, ou todo mês, ou 2 vezes no ano que pega a muda nossa, para ter um bom resultado. Isso tudo soma para um bom resultado. Outra coisa que o produtor faz, e qualquer problema que acontece com a muda, ou não pegou, ou morreu, ou não produziu, o culpado é a muda. E muitas vezes não foi. Foi uma bomba suja com herbicida que o funcionário não lavou direito, né? Foi uma irrigação mal feita, foi um final de semana que não irrigou. É muito ruim quando o produtor não tem um bom resultado. Eu não fico satisfeito. O produtor, Leandro, a minha produção foi assim, foi assado. E aí ele barra em outra situação, porque ele tem que produzir bem para ele vender bem, ou pelo menos num preço que pelo menos pague ali os custos e sobra um pouquinho, porque se ele não conseguir produzir, ele já vai fechar no negativo. O viveiro está aqui fazendo o papel dele, que enxergando boas práticas que tem que ser feitas, e está aqui para somar e ajudar. E assim, qualquer dúvida, qualquer pergunta, o viveiro está à disposição. A gente tem a equipe nossa aqui que pode estar ajudando. Se alguém não souber da equipe, mas tem pessoas que a gente vai direcionar para isso, né? Mas as boas práticas com a muda, quando chega no campo, a gente tem que melhorar. O caminhão chegando para descarregar a muda, o ideal é plantar ou no mesmo dia ou no outro dia. Volumes maiores, 3 dias. Só que assim, a muda tem que chegar no campo, tem que ter um lugar adequado para descarregar essa muda, já tem que ter o regador ou bomba já para molhar essa muda, você entendeu? Porque muitas das vezes a muda chega molhada, o cliente rapou lá a terra e colocou a bandeja em cima, diretamente na terra. Automaticamente a terra seca vai chupar toda a umidade que tem na muda. Ali com 2 horas e com o vento já começou a secar. Então assim, a muda já começa a sofrer. Então assim, o ideal, o caminhão chegou de manhã ou perto da hora do almoço, descarrega no lugar apropriado e inicia-se o transplante. A gente não gosta de muda fica aí 1 semana no campo. Isso é fora de cogitação. Mas acontece muito. Por quê? Ou foi o produtor que não se planejou com o preparo de solo, ou foi um adubo que não chegou, ou foi um gotejo, uma mangueira de gotejo que não chegou. Então assim, se planejar melhor, antecipar as compras de defensiva, adubo e equipamentos, para que essa muda chegar no campo, tá tudo pronto. Já chegou clientes que, olha, não traz a muda que roubou meu transformador, já chegou a acontecer. E são, como é que eu vou falar, casos extremos. Aí o viveiro vê como uma coisa grave, a gente segura a muda. Só que a muda também, no viveiro, depois que ela chegou no ciclo de ir para o campo, quanto mais dias ela ficar no viveiro, pior para a muda. Mesmo nas condições favoráveis para a muda. Pensa comigo, se a muda no viveiro, quanto mais tempo ela fica pior para a muda e no campo. Né? Então assim,
Muda chegou no campo, tem que ser transplantado. Eu não vou falar assim, tem que plantar até na hora do almoço, não. Tem que ter plantado no dia ou no outro dia, não deixar ela sofrer tanto lá onde ela estiver armazenada, né? Para ela ter um bom pegamento, porque a muda é assim, se ela tiver um estresse hídrico, um estresse, uma falta d'água, nela vai refletir no pegamento. Tem muita muda que nem pega. O intuito do viveiro hoje, o viveiro Brasplante, é que o produtor tenha um bom resultado. Um bom resultado para o produtor é um bom resultado para o viveiro. Há boas práticas que tem que ter no campo com a muda, né? A muda eu vou falar, é um bebezinho, então tem que ser cuidado como tal. Essa muda tem que estar o solo bem úmido, tem que ser coveada, bem certinho, tudo bem alinhadinho. Apertar essa muda, porque não adianta só jogar ela lá, que ela pode pegar, só que ela não vai pegar como deveria, para soltar todas as raízes, como se diz, de uma vez, né? Então assim, eu já cheguei em campo muitas vezes não tá coveando, tá empurrando a muda, aí você vai olhar, a muda tá torta, ela tem que ser para baixo, o cara apertar a muda, isso aí foi muitas vezes que eu vi. Pega, produz, tal. Mas o quanto essa muda poderia produzir a mais, ou produzir melhor, ou de melhor qualidade, sendo plantada corretamente, né? Então assim, a questão junta tudo. A boa prática com a muda, como que ela deve ser cuidada ali no primeiro momento que ela chega no campo. Segundo, como que essa muda deve ser transplantada. Eu aprendi com meu avô, tá? Mas a tecnologia do seu avô para cá evoluiu muito. E a gente tem que pensar nisso, né? Até mesmo quantidade de água. Tem tecnologia hoje, muito produtor mais tecnificado usa, quanto de umidade tem que ter no solo, quanto de umidade numa planta mais adulta, uma planta mais pequena, né? Então assim, são várias coisas que influenciam o produtor. Estou molhando, mas talvez você está jogando dinheiro fora, molhando demais. Você está perdendo dinheiro jogando de menos, porque ela tem um efeito negativo também, jogar de menos. Então assim, hoje o viveiro, o intuito dele talvez, eu não sei como é que eu vou me expressar aqui, não é ir lá no produtor e falar faz isso, mas é o produtor procurar a gente, falar assim, Leandro, qual que é a melhor maneira de eu estar tratando a muda de alface, muda de tomate. Eu sei que tem muitos produtores que poderia estar dando aula para mim aqui hoje, que são bigs dos profissionais, mas sempre tem algum detalhe que acaba pecando, né? Então o conjunto é de tudo, desde uma semente boa, uma muda boa, um preparo de solo bom, um armazenamento dessa muda até ser transplantada, um transplantio bom, né? E dali para frente, aí já entra em outro assunto, que são cuidar com pragas, insetos e assim por diante, né? Mas só nesse primeiro momento, que para muita gente é muito simples, não. Olha o tanto de detalhe que tem. Então, o viveiro Brasplante, ele está pensando muito nisso, em ajudar o produtor nesse primeiro momento. Por quê? Para ele ter um bom resultado da nossa muda, né? Então assim, para mim fazer parte aérea de uma muda é fácil, para fazer raiz é difícil. Então assim, a gente trabalha em cima disso 30 dias para dar um volume de raiz maior para essa planta ter um melhor pegamento, para chegar no campo e ter um bom resultado. O produtor chega assim, nossa, mas Leandro, sua muda é boa. Tá, minha muda é boa, mas dependeu dele. Leandro, sua muda é ruim. Aí você olha assim, aí você começa a olhar como que foi essas boas práticas para ele ter para chegar a falar isso, né? O que ele fez para chegar nesse ponto de falar que a muda está ruim, né? Então tem muito disso. Eu não vou falar que a minha muda é a melhor do mundo, mas a gente procura fazer o melhor possível para o produtor ter um bom resultado.